Primeiro eu me sinto até um pouco emocionado falar sobre isso, né? Porque eu fui um dos que tiveram maiores percas, porque perdi meu filho de 16 anos. E aquele deslizamento ali, na verdade, ele aconteceu. As pessoas acham que foi à noite, né? Mas que ele começou 3 horas da tarde. E eu fui um dos primeiros a ver o que aconteceu ali, quando começou aquilo ali. Né? Às 3 horas da tarde eu cheguei na beira do barranco, as pessoas estavam tudo em casa. E quando eu cheguei na beira do barranco ali, eu vi que escutei uma zoada muito grande que vinha estrondando e eu olhava para o alto e não sabia, não via o que era. Quando eu olhei para baixo era como se tivesse abrido um canal, né, de água. Era como se fosse um canal, não, era um canal de água, como se tivesse um rio debaixo daquela comunidade e tivesse espocado pro rio ali. Foi o primeiro deslizamento que teve, que foi mais ou menos aí umas 3 horas da tarde. Nesse momento, assim, qual foi o teu primeiro pensamento? Na verdade, para começar, jamais eu imaginaria que ia quebrar o tanto que quebrou, né? Eu imaginaria que devido estar seco, a Vila do Arumã, para quem não sabe, ali naquele encontro das águas, tá dando uma faixa de 30 braças de fundura agora. E sempre a gente tinha medo por causa da fundura, né? Então, quando começou a quebrar, quebrou debaixo da terra grande para fora, abriu o canal, mas não estava quebrando a terra alta, estava quebrando a areia lá fora. Mas uma coisa que chamava a atenção da gente era que aquilo estava derretendo como se fosse uma panela borbulhando, né? Justamente era o canal que estava vindo de água, que vinha de baixo e derretia a areia aqui e jogava para fora, né? E a gente não tinha noção do perigo, porque existia mais ou menos uma faixa de mais de 100 pessoas na beira do barranco, curiosos, filmando, outro olhando. Eu fui um que desci lá embaixo no barranco, estive na beira do barranco lá embaixo, a distância de 1 metro de distância olhando, né? E canoas passavam, filmavam. E isso foi anoitecendo, foi dando 4 horas. E a gente via que aquilo não parava, né? Foi quando teve algumas pessoas que disseram: rapaz, tem que ter cuidado, porque se não parar e chegar aqui no barranco alto, isso vai querer cair. Mas as pessoas muito não acreditaram, né? Que já havia uma previsão do próprio morador lá, né? Porque se tivesse alguém mais experiente para orientar, pelo menos vidas não teriam sido ceifadas, né? E foi quando acabou a areia, que chegou no barranco alto, que todo mundo sabe que o Arumã, uma escada lá é 120 degrau. Quando encostou lá, caiu o primeiro barranco da terra alta, que caiu mais ou menos ali uns 2 metros de terra logo para iniciar, que levou a casa que era do meu colega Raimundo Pezão, que a gente chama, que era bem na beira do barranco. Quando esse barranco quebrou, a maioria dos curiosos já correram. Foi quando eu encontrei um colega meu que tem flutuante na beira, que ele tem, eu também tenho. Eu cheguei com ele e falei: vamos descer a beira para a gente acudir os flutuantes, né? E eu também, com a intenção de ajudar meu pai também, que morava lá. Mas a gente pensava que ia quebrar só ali. Foi quando eu desci para a beira em direção a esses flutuantes, né? Se eu me atraso segundos ou meio minuto, a outra arremessada de barranco que caiu teria me levado. Foi quando, nessas alturas, a segunda arremessada de barranco que veio, foi que levou meu filho, né? Que ele voltou para filmar, foi na hora que quebrou. Então, quando quebrou essa segunda arremessada, a coisa já começou a ficar muito preocupante, porque já começou a quebrar alguns flutuantes pequenos. E eu cheguei na beira, já encontrei meu pai muito desesperado, ondas já gigantescas de 4 a 5 metros de altura. Eu pude contemplar ali. Eu olhei para o meio e vi algumas pessoas dentro de flutuante muito desesperado. Foi quando eu escutei uns estrondos ainda maior, foi quando foi começando a quebrar ali o posto, a Assembleia de Deus. E foi nessa hora que eu pensei, eu digo, nesse momento, objetos não tem valor, o que tem valor agora é a vida. Foi quando eu resolvi voltar para a terra para tentar salvar
as famílias que estavam ali, porque quem estava da metade da vila para trás não imaginava o tanto que estava acontecendo na frente, então precisava alguém avisar. E eu corro por dentro da margem onde a gente tinha um caminho que subia atrás das casas, então eu ia correndo aqui e a terra ia quebrando aqui, uma cena de terror. Imagina o Arumã, paredão de 60, 70 metros de altura, estrondo de terra. Nesse momento, a busca pela família... Aí esse estrondo de terra com alumínio, destroço de pau, era um estrondo tão grande que eu não consigo explicar. E eu desesperado, correndo, o barranco quebrando da minha ilharga, e eu correndo do lado para tentar subir atrás da minha casa, para avisar a população que o barranco não estava quebrando só na frente, que o barranco ia comendo a vila. Foi quando eu subi atrás da minha casa e eu encontrei a minha tia, que estava despreocupadamente no passeio da minha casa. E eu disse: tia, corra daí que isso aqui tudo vai cair, né? Eu lamento muito não ter poder, nesse momento, não poder salvar um amigo meu que eu tinha, que era o Raimundo Furtado, que ele era deficiente. E eu lamento muito não ter lembrado de entrar dentro da casa dele e agarrar ele e correr para trás. Isso me dói muito, porque ele não sabia. Eu estava dentro da casa dele trancado, ele viveu a maior parte do tempo lá. Então, foi quando ela correu, né, e eu corri desesperada, e eu mais me despreocupei quando eu cheguei para trás, que eu vi que as pessoas da vila não estavam na frente e que somente o meu filho tinha ficado lá, né? Para mim isso aí foi uma tristeza muito grande, mas a população, a maioria, centenas de pessoas fugindo atrás, e o estrondo, a terra vindo comendo. Muitas pessoas a gente vinha observando quando ia caindo motor de luz, caixa d'água, um verdadeiro terror. E dificilmente alguém que viu aquilo vai esquecer o resto da vida. Dificilmente alguém voltará a ser normal depois daquela grande cena que aconteceu aqui. Dificilmente. Qual o sentimento que fica? Qual é o exemplo que se pode tirar de uma situação dessa? Rapaz, fica o sentimento que fica um sentimento de tristeza, né? Um sentimento de muita tristeza pelas percas dos entes queridos, e muitas pessoas que estavam lá com vocês, as casas, a perca. A perca, né, que dos amigos que a gente convivia junto, né? A gente no interior, com uma vila que nem aquela, a gente é uma família. A gente chega da pescaria, se encontra, comenta do peixe que pegou, né? Pega o peixe, vizinha com o outro. Se um flutuante do outro está encalhado, a gente vai lá e empurra. E de repente a gente se sente cada qual no seu canto, sem saber para onde alguém foi, né? E é uma tristeza irreparável. E um sentimento de muita tristeza, né? E agora, daqui para frente? O que eu posso dizer daqui para frente é que ninguém pode desistir. Ninguém pode se desmoronar. Eu sempre digo que eu perdi meu filho, mas eu já estou aconselhando outras pessoas que tiveram perca, porque a gente precisa ter força. Porque primeiramente, que a vida ela não acabou. A vida ela não acabou. E se nós estamos com vida ainda, é porque a gente tem esperança de melhorar, né? A gente percebeu que você é uma pessoa que é temente a Deus. Uhum. Você acha que houve um grande livramento ali para as famílias? Eu sou evangélico ali há muitos anos, né? Eu era dirigente da igreja evangélica. Que fala assim, apesar da sua perca, você acredita que houve livramento ali naquele momento? Sim. Eu acredito, e não só acredito, como eu agradeço muito a Deus, apesar de ter perdido meu filho, porque Deus tem os seus propósitos, importante, independente de perca, Deus não é culpado de nada. Se Ele levou meu filho, talvez estivesse precisando dele, é a vontade dele.
nunca se deve reclamar quando se perde qualquer coisa, né? E depois disso eu acredito que houve não foi um pequeno, foi um imensurável livramento de Deus ali. Grande livramento. Primeiro, o primeiro livramento que houve foi que se esse barranco quebra quando os mais de 100 curiosos estavam filmando, tinha morrido todos. Depois, se esse barranco quebra quando nós estivéssemos no culto, não teria tempo para ninguém sair. Depois, que se esse acontecimento acontecesse quando nós estivéssemos dormindo, também ninguém teria escapado, né? E a gente viu que tudo contribuiu. Foi um dia que a caravana da Igreja Assembleia de Deus Tradicional chegou ali, juntamente com o pastor Adailton, e aquilo ali virou uma revolução ali, né? E todo mundo estava esperto, andando. Talvez se não fosse isso, cada carro estava na sua casa, e talvez teria morrido gente. Então Deus, e as pessoas que foram lá, alguns não sei se estão arrependidos de ter ido, mas eu quero aqui deixar nessa entrevista que foi de Deus essas pessoas terem ido lá, né? Para incentivar, que a gente estava lá e tal, e a vila fica movimentada quando chega alguém, devido disso todo mundo estava esperto. Até o próprio pastor Adailton, da presidente da Igreja Tradicional aqui, salvou pessoas quando passou na frente de casas e o cidadão estava lá dentro, ainda sentado, né, olhando no celular, disse: rapaz, saiam da casa. Então, eu acredito que houve, meu amigo, eu tenho certeza que Deus, apesar que morreu alguém, mas Deus, ele deu um grande livramento para nós. E nós já queremos agradecer muito a Ele, como eu já tenho agradecido, e agradecer muito a Ele. Independentemente de perca, Deus sempre será o maior, independente de qualquer coisa. Agradecimentos. Eu quero agradecer as pessoas que nos assistiram. A Beruri é a minha cidade, mas eu nem imaginava que Beruri era uma cidade tão solidária como eu vi nesse momento que a gente passou, né? Pessoas que nos acolheram, né? A prefeitura, as instituições que doaram cesta básica, roupa. Eu acredito que todo mundo, em termos de alimento, né? As pessoas não têm de que reclamar. Não, ninguém ganhou isso, não. Eu acredito que ninguém tem o que reclamar. Então eu tenho meus agradecimentos às autoridades de Beruri, né? No nome da prefeita, que ajudou o povo, que acolheu, em termos de alimento, de roupa, saúde, né? Então eu deixo meus agradecimentos. Eu não tenho como agradecer e pagar alguém, mas que Deus possa retribuir todos aqueles que deram uma muda de roupa sequer, ou uma garrafa com água, né? Porque quando a gente está necessitado, um calção rasgado ele vale a pena, né? Então eu fico muito agradecido à minha cidade de Beruri, que eu nunca imaginava que seria um morador de Beruri, nunca, mas hoje eu posso me considerar um morador de Beruri. E a vila? Infelizmente a Vila do Arumã, ela não existe mais. Era uma vez a Vila do Arumã, não tem como morar mais ninguém ali. Apesar que ficou algumas casas para cá, para acolá, mas todas estão paredão de terra, ruínas, que poderão a qualquer momento acabar tudo, né? Então é com muita tristeza que eu falo isso, né? Que era uma vila desejada por alguém, né? Que muitas pessoas gostavam, que a gente amava, que era a terra da gente, aquele torrão, mas que só resta ali lembrança e um grande buraco que ficou ali. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Obrigado.